Declaro aberta a 23ª sessão extraordinária de 2025 da Câmara Municipal de Pratânia. Gostaria de pedir uma pausa, né? Iniciamos a sessão, mas gostaria de pedir uma pausa de 15 minutos para que os vereadores faltantes e advogado possam chegar ao recinto. Boa noite, retornamos dos 15 minutos. Neste ato, informo estar presente o primeiro e o segundo suplente do partido MDB de Pratânia, Joaquim Marcel de Oliveira e Taína Regina Lopes de Oliveira da Silva Moreira. Considero o primeiro suplente como interessado direto na demanda, assim, ficando impedido por suspeição. Assim, nomeio como suplente da vereadora denunciada a senhora Taína Regina Lopes da Silva Moreira. Por favor. Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, verifico, então, a presença dos seguintes membros dessa Casa. Excelentíssima Senhora Vereadora Ana Maria Quesada Gimenez. Excelentíssima Senhora Vereadora Anália Neres de Moraes. Excelentíssimo Senhor Vereador Douglas de Oliveira de Campos. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Kendi Takeda Clemente Garcia, presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Odair José Polido. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Paulo Rino Batista da Silva. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Renato Bernardo. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Presente. Excelentíssima Senhora Vereadora Suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira. Presente. Gostaria já de pedir de antemão desculpa a toda a plateia que nos assiste, porque eu estou com uma amidalite muito forte. Então, caso eu me sinta mal, gostaria até que o Dr. Tiago procedesse com alguma leitura de alguma parte da sessão. Verifico que não estão presentes a denunciada, a senhora Sandra de Andrade Santos, nem o seu advogado, Antônio Marcos Antoniazzi, que informou hoje que não poderia comparecer, por motivos de saúde, conforme a apresentação de atestado médico através do processo administrativo número 312/1/2025, de 4/11/2025. Por tal razão, nomeio ad hoc a doutora Lilian Ribeiro Sobral, procuradora jurídica desta Casa de Leis, para atuar como sua defensora legal nessa sessão de julgamento. Por favor, doutor. Ordem do dia. Processo administrativo de número 206.01/2025. Denúncia por infração política administrativa. Emenda da denúncia. Direito administrativo. Denúncia para cassação de mandato de vereadora, agente político municipal, infração política administrativa, prevista no decreto de lei de número 201/67. Ato de improbidade administrativa caracterizado pelo recebimento indevido de verbas públicas, percepção de remuneração e benefícios, adicional de insalubridade, gratificação de função de saúde e vale alimentação, na condição de agente comunitário de saúde, sem a efetiva contraprestação laboral, violação ao princípio de moralidade, legalidade e eficiência administrativa, responsabilidade político-administrativa configurada, denúncia formulada por eleitor do município com direito político em pleno vigor. Anoto a seguir as peças principais que compõem o processo político-administrativo.
denúncia de eleitor local e seus anexos, das folhas 1 a 30, defesa prévia da nobre vereadora e seus anexos, folhas 42 a 54, decisão de prosseguimento da denúncia, folhas 57 a 72, alegações finais da nobre vereadora e seus anexos, folhas 202 a 312, parecer final do relator da comissão processante, folhas 316 a 340. Anoto que, em alegações finais, a denunciada não se manifestou sobre a leitura das peças que instruem o processo. Anoto ainda que, do mesmo modo, os vereadores que compuseram a comissão processante não se manifestaram sobre a leitura das peças processuais. Solicito aos membros dessa Casa que, querendo, se manifestem sobre a leitura das peças. Solicito a serventia dessa... Perdão. Passo a leitura ao parecer final do relator. Perdão. Passo a leitura ao parecer final da comissão processante. Do relatório. Excelentíssimos senhores vereadores, na qualidade de relator da comissão processante, sorteada para analisar o processo administrativo político, número 206/1/2025, apresento o pertinente relatório, bem como o meu voto final de forma concisa e fluida, fundamentando nos autos e alinhando aos princípios constitucionais do devido processo legal, sendo eles inerentes os princípios do contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal de 1988. O procedimento seguiu rigorosamente o Decreto-Lei nº 201/67, incorporado ao artigo 13º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, que regula a extinção de mandatos de vereadores por infrações político-administrativas. Essa norma, datada de 1967, mas ainda vigente, estabelece um rito sequencial e garantista, iniciando pela denúncia, passando por defesa prévia, instrução probatória, parecer final da comissão, culminando com o julgamento pelo plenário, sempre com prazos definidos no Decreto-Lei 201/67, para evitar procrastinações e assegurar celeridade. Seria o princípio razoável da duração do processo. Artigo 5º, 78 da Constituição Federal de 1988. Realizadas breves ponderações, importa dizer que o denunciante Antônio Israel Gonçalves, morador e eleitor de Pratânia, protocolou a peça inicial em 11 de agosto de 2025, às 16h27, folhas 1 a 30, nessa Casa de Leis. Em síntese, o mesmo acusa a vereadora Sandra de Andrade Santos de receber irregularmente remunerações como agente comunitária de saúde de janeiro de 2023 a fevereiro de 2025, sem exercer as funções do cargo, separando a conduta da vereadora em 2 períodos a saber. De janeiro a agosto de 2023, ela teria recebido salário base, insalubridade, gratificação SUS e o vale alimentação, enquanto atuava em desvio de função, em atividades meramente administrativas na Diretoria de Saúde. E, de agosto de 2023 a fevereiro de 2025, continuou recebendo salário base e vale alimentação ao exercer o cargo honorífico de primeira-dama no Fundo Social, sem qualquer prestação de serviços como agente de saúde. Tal conduta, segundo a denúncia, traz as tipificações das infrações dos artigos 7º, inciso 1º, utilizar-se do mandato para práticas de corrupção e improbidade administrativa. E 3º,
que seria proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Ambas previstas no Decreto-Lei nº 201, de 1967, cruzada com os princípios da legalidade, moralidade e probidade, constantes do artigo 37º, caput da Constituição Federal de 1988, e Lei nº 8.429, de 1992. Como provas, juntou respostas do prefeito Osmir Félix, que é esposo da denunciada, aos requerimentos número 1 e 9, de 2025, de autoria do vereador Renato Bernardo, confirmando a ausência de exercício funcional. A dinâmica processual fluiu de forma ágil e integrada. Na 11ª sessão ordinária, de 11 de agosto de 2025, às 20 horas, a denúncia foi pautada e recebida por maioria, com sorteio imediato da comissão processante, composta por este relator, o vereador Douglas de Oliveira de Campos, na comissão de presidente, o vereador Paulo Rino Batista da Silva, na condição de membro auxiliar. Esta etapa inicial, prevista no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, de 67, garante a imparcialidade via sorteio, evitando indicações tendenciosas. No dia seguinte, dia 12 de agosto de 2025, reunimos-nos na folha 32 e notificamos a denunciada com cópia integral da denúncia e as provas que a ela a instruem, folhas 34 a 35, abrindo o prazo de 10 dias úteis para a defesa prévia, medida que equilibra a acusação e defesa, conforme jurisprudência do STF, RE 1.301.304. Tempestivamente, a vereadora Sandra apresentou defesa as folhas 42 a 54, todavia não configurando hipótese de arquivamento, ausência de atipicidade manifesta. Decidimos pelo prosseguimento, as folhas 57 e 72, motivando a continuidade com base em indícios suficientes da materialidade delitiva, bem como de autoria. Prosseguindo, dispensamos perícia no prédio da Diretoria de Saúde, ata de folha 76, com ata em folhas 96, pois o aventado prédio apresenta, sem sombra de dúvidas, insalubridade. Tal decisão, esta, fundamentada no princípio da economia processual, artigo 8º do CPC de 2015, aplicável subsidiariamente, evitando custos desnecessários, sem prejuízo à denunciada, que assim não precisou justificar esse adicional de recebimento. A instrução probatória ocorreu em audiências nos dias 18, 19, 25 e 29 de setembro de 2025, que estão nas folhas 135 a 200, com transcrições de gravações audiovisuais servindo como material de apoio complementar, pois a denunciada e seu defensor receberam cópias integrais de mídia digital em pendrive de todos os dias em que ocorreu as audiências, assegurando ampla transparência. Demais disso, conforme folhas 133 até 134, a denunciada fora intimada para alegações finais, escritas em 5 dias úteis, prazo do artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 67. Apresentou-as tempestivamente em 17 de outubro de 2025, folhas 201 a 311. Com a instrução encerrada, os autos vieram conclusos a esse relator em 17 de outubro de 2025, para a manifestação de voto, em parecer final a ser arrimado nos autos do processo em epígrafe, mantendo o fluxo dinâmico e coeso do processo, sem interrupções indevidas. É o relatório sintetizado para a clareza e agilidade. Das existências de nulidades abordadas pela defesa sobre o processamento do feito. A defesa, ao longo de todo o curso processual, tanto em sua defesa prévia quanto nas alegações finais escritas, buscou reiteradamente induzir esta comissão processante a erro, sustentando, de forma incorreta, que o artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pratânia deveria ser observado no processamento da denúncia por infração político-administrativa. Argumentou a defesa que, em razão do referido artigo, nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que tenha sido incluído na ordem do dia, pretendendo equiparar o processo por infração político-administrativa a uma proposição legislativa, o que demonstra evidente confusão conceitual.
Contudo, tal alegação não procede, pois o artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pratânia traz um rol taxativo do que considera proposição, aduzindo expressamente. Vou fazer a leitura, então, do artigo. Artigo 62. Consideram-se proposições as matérias sujeitas à deliberação do plenário, tais como projeto de resolução, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, moção, requerimento, indicação, substitutivo, emenda, subemenda, parecer e recurso. Desse modo, verifica-se que o processo por infração político-administrativa não se insere no conceito de proposição, não estando sujeito à exigência prevista no artigo 107 do Regimento Interno, pois este trata exclusivamente de matérias legislativas submetidas à deliberação ordinária do plenário, e não de processos sancionatórios de natureza político-administrativa, como o presente. Ademais, o Regimento Interno dedica tratamento específico e apartado ao tema da perda de mandato de vereador, no capítulo 2, dos vereadores, seção 2, da perda de mandato, dispondo expressamente em seu artigo 13º, capítulo 1. Parágrafo 1. Abre aspas. Extingue-se o mandato de vereador nos termos e na forma do Decreto-Lei nº 201/67. Fecha aspas. Portanto, a tramitação da presente denúncia obedeceu rigorosamente ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 201/67, diploma que disciplinou exaustivamente o rito da apuração das infrações político-administrativas cometidas por vereadores e prefeitos, não havendo qualquer lacuna a ser suprida pelo regimento interno. Nesse sentido, o recebimento da denúncia em plenário e o processamento integral dos atos subsequentes seguiram religiosamente o rito legal, observando-se o princípio da legalidade estrita, consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que impõe à administração pública e, por extensão, à Câmara Municipal, o dever de agir somente conforme a lei. Desta forma, não há o que se falar em nulidade do processo, uma vez que o Decreto-Lei nº 201/67 foi observado em sua integralidade, constituindo-se o regimento interno apenas como norma supletiva e subsidiária, inaplicável em hipótese em que o rito é previamente definido em norma federal específica. Assim, resta afastada qualquer alegação de nulidade processual, porquanto o procedimento adotado observou todos os preceitos legais, constitucionais e regimentais pertinentes, assegurando-se, inclusive, o contraditório e a ampla defesa à denunciada. Da inexistência de nulidade quanto à ausência de laudo pericial sobre a insalubridade, clareza processual e economia administrativa. A defesa também anegou nulidade sob o argumento de que não teria sido realizada perícia técnica no prédio da Diretoria de Saúde Pública do município de Pratânia, com o objetivo de verificar se a denunciada, vereadora Sandra, teria laborado em condições insalubres no período compreendido entre janeiro de 2023 e agosto de 2025, ainda que em desvio de função, exercendo atribuições distintas de seu cargo de origem, de agente comunitário de saúde. Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois a produção de laudo pericial nesse caso mostra-se absolutamente desnecessária, porquanto os fatos relativos às condições de insalubridade no prédio são claros, públicos e notórios, circunstância reconhecida não apenas pela população local, mas pelo Poder Executivo Municipal e por esta própria Casa Legislativa. É de conhecimento geral que o prédio da Diretoria de Saúde Pública do município não oferece condições ambientais adequadas, sendo reconhecido um ambiente insalubre pelas próprias autoridades municipais, diante da precariedade estrutural e da ausência de medidas de ventilação e higiene compatíveis com as normas sanitárias e de segurança do trabalho. Assim, ainda que a vereadora estivesse em desvio de função, o que será oportunamente discutido no mérito, é inegável que laborava em condições insalubres, o que, por si só, legitima a percepção de adicional de insalubridade, nos termos da súmula número 47 do TST, segundo a qual, abre aspas, o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta só por essa circunstância
o direito à percepção do respectivo adicional. Fecha aspas. A ausência de perícia, portanto, não constitui nulidade processual, pois a prova pericial somente se justifica quando houver dúvida técnica ou controvérsia fática relevante, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o estado insalubre do prédio é fato notório. Artigo 374, inciso 1º, do Código de Processo Civil, dispensando a produção de prova específica. Ademais, a realização do laudo técnico representaria custo desnecessário ao erário público, afrontando os princípios de eficiência e da economicidade administrativa, consagrados no artigo 37, caput da Constituição Federal. Assim sendo, exigir a confecção de laudo pericial apenas para confirmar o fato amplamente conhecido seria mero formalismo inócuo, sem qualquer ganho probatório, contrariando, inclusive, o princípio da celeridade processual. Desta forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois o conjunto fático é suficiente para demonstrar que, ainda que em desvio de função, a denunciada laborava em condições insalubres, fato reconhecido e consolidado no contexto administrativo municipal. Assim, a ausência de laudo pericial não compromete a lisura do processo nem o direito de defesa, tratando-se de medida legítima e proporcional diante da clareza dos fatos e da necessidade de resguardar o erário público de despesas necessárias, beneficiando, em caso, a denunciada, que não teve que provar que o prédio é insalubre, uma vez que, de ofício, foi reconhecido a insalubridade por essa comissão. Preliminar da inaplicabilidade do artigo 44 do Regimento Interno, desnecessidade de audiência de Comissão de Justiça e Redação em processo político-administrativo. A defesa, mais uma vez, tenta induzir esta comissão processante a erro ao sustentar que, por força do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pratânia, seria obrigatória a oitiva da Comissão de Justiça e Redação, antes do prosseguimento do feito, pretendendo, com isso, criar um requisito inexistente para o regular processamento da presente denúncia. Contudo, tal argumento não encontra amparo jurídico, tampouco respaldo no próprio texto regimental. O citado artigo 44 refere-se exclusivamente à tramitação de matérias legislativas, impondo a obrigatoriedade do parecer prévio da Comissão de Justiça e Redação em processos de natureza legislativa, tais como projetos de lei, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, requerimentos, indicações, moções, emendas, substitutivos, subemendas e pareceres. Em outras palavras, a audiência da Comissão de Justiça e Redação é a etapa típica do processo legislativo, não se aplicando à cassação de mandato, a procedimento de natureza político-administrativa, como é o caso de cassação de mandato, que segue rito especial e próprio, disciplinado por norma federal específica, o Decreto-Lei nº 201, de 1967. Tal distinção é, aliás, expressamente reconhecida pelo artigo 13º, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pratânia, que dispõe: extingue-se o mandato de vereador nos termos e na forma do Decreto-Lei nº 201/67. Fecha aspas. Assim, o Regimento Interno faz remissão direta e inequívoca ao Decreto-Lei nº 201/67, afastando qualquer aplicação subsidiária de dispositivos regimentais próprios do processo legislativo. O rito da cassação de mandato de vereador encontra-se taxativamente previstos nos artigos 5º e 7º do mencionado Decreto-Lei, não cabendo à Câmara inovar, ampliar ou modificar o procedimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, incumbido no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Neste contexto, a exigência de manifestação da Comissão de Justiça e Redação revela-se descabida, pois importaria em verdadeira usurpação de rito legal, estabelecido pela legislação federal, o qual é autoaplicável e exaustivo. A jurisprudência é firme nesse sentido. Abre aspas. O processo de cassação de mandato de vereador deve seguir, de forma estrita, o rito previsto no Decreto-Lei nº 201, de 1967, sendo inaplicáveis a esse procedimento as normas regimentais que disciplinam o processo legislativo,
TJSP, apelação número 00025-83.2017.8.26.0459, relator desembargador José Luiz Germano. Fecha aspas. Não se exige parecer de... Abre aspas novamente, perdão. Não se exige parecer de comissão legislativa permanente em processo político-administrativo de cassação de mandato, uma vez que este segue rito próprio, previsto em legislação federal, e não se confunde com o processo de elaboração normativa. Supremo Tribunal de Justiça, relator ministro 25.123, Rio Grande do Sul, relator ministro Humberto Martins. Desta forma, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ausência de parecer da Comissão de Justiça e Redação, pois o presente procedimento não é legislativo, mas sim político-administrativo, devendo ser conduzido exclusivamente nos termos do Decreto-Lei nº 201/67, conforme expressamente determina o regimento interno da Casa de Leis. Assim, data máxima vênia, a defesa demonstra equívoco técnico e desconhecimento do rito legal aplicável, pretendendo importar regras próprias na atividade legislativa para o procedimento de natureza sancionária e vinculada, o que seria juridicamente inadmissível. Conclui-se, portanto, que a ausência de manifestação da Comissão de Justiça e Redação não configura nulidade, pois o processo seguiu rigorosamente o rito legal federal, assegurando a denunciada, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, em total observância ao princípio da legalidade administrativa. Preliminar. Da dispensa de parecer jurídico da Procuradoria da Câmara Municipal. Segurança jurídica do processamento e aval da legalidade pelo Poder Judiciário. Nesse ponto, em meu voto, consigno também que, no exercício de minhas atribuições legais e regimentais, delibero pela dispensa de parecer jurídico da procuradora concursada da Câmara Municipal, por entender plenamente assegurada a constitucionalidade e a legalidade de todos os atos processuais praticados no presente feito. Desta feita, consigno que o procedimento administrativo, ora em trâmite, observou integralmente o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967, diploma normativo que regulamenta, em âmbito nacional, as infrações político-administrativas e o processo de cassação de mandato de prefeito e vereador. Tal rito foi seguido de forma fiel e minuciosa, não havendo qualquer ato que destoe das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Princípios estes previstos no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. A segurança jurídica da condução dos trabalhos dessa comissão encontra reforço na própria manifestação do Poder Judiciário, proferida nos autos do mandato de segurança número 10012.2025.8.26.0581, impetrado pela denunciada junto à comarca de São Manuel, por meio da qual buscava discutir suposta violação de direitos e garantias fundamentais, alegando nulidade do processo administrativo número 206/1/2025. Ocorre que a magistrada Érica Regina Figueiredo, ao realizar o pedido liminar, indeferiu a medida pleiteada, decisão que foi registrada às folhas 549 e 550 daqueles autos, reconhecendo de forma expressa a regularidade formal e material do procedimento, após examinar a manifestação apresentada pela autoridade coatora, no caso, o presidente dessa comissão processante. Importa destacar que, ao responder ao mandamos, o presidente dessa comissão apresentou ipsis literis a íntegra do processo administrativo, objeto de impetração, permitindo à magistrada ampla cognição dos atos praticados e, consequentemente, confirmando a ausência de qualquer ilegalidade na condução do feito.
Tal procedimento judicial, ainda que em sede de cognição sumária, possui valor indicativo relevante, pois atesta a aparente legalidade do procedimento, conferindo presunção de legitimidade às decisões adotadas por esta comissão até o presente momento. Nesse cenário, revela-se desnecessário e redundante submeter o processo à análise da Procuradoria Jurídica da Casa de Leis, uma vez que a legalidade do trâmite já foi implicitamente chancelada pelo Poder Judiciário e todos os atos processuais foram pautados na observância estrita ao princípio da legalidade administrativa, previsto no artigo 7º, caput, da Constituição Federal. Outro sim, a comissão processante detém competência própria e autonomia funcional para interpretar e aplicar legislação incidente sobre o caso, especificamente quando se trata de matéria de índole político-administrativa, cuja análise e julgamento são atribuídos exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967 e da jurisprudência pacífica do STJ. Abre aspas. Compete exclusivamente à Câmara Municipal o julgamento de infrações político-administrativas praticadas por prefeito ou vereador, observando-se o rito do Decreto-Lei nº 201/67, sendo indevida a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato político-administrativo. Fecha aspas, STJ, relator ministro 27.112/PR. Relator ministro Arnaldo Esteves Lima. Fecha aspas. Assim, data máxima vênia, resta evidente que a comissão processante atua dentro dos limites do bloco de constitucionalidade do ordenamento jurídico brasileiro, não havendo qualquer nulidade, vício ou ilegalidade a macular o presente procedimento. Diante do exposto, declara-se dispensável a emissão de parecer pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, mantendo-se o regular procedimento do feito em respeito aos princípios da legalidade, eficiência, economia processual e segurança jurídica, todos consagrados na Constituição Federal e plenamente observados por essa comissão. Da transcrição da ata das audiências e da plena legalidade de sua formalização. No tocante às alegações da defesa, quanto à suposta falta de fidedignidade entre a ata das audiências de instrução e as mídias audiovisuais correspondentes, esse relator entende que não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida, tampouco irregularidade que comprometa a validade dos atos processuais realizado por essa comissão processante. Com efeito, conforme a certificação constante nos autos, verifica-se que nos dias 18, 19, 25 e 29 de setembro de 2025 foram regularmente realizadas as audiências de instrução e oitiva de testemunhas, todas gravadas em meio audiovisual e cuja transcrição foi incorporada às atas respectivas, servindo as transcrições apenas como material de apoio complementar à documentação formal do processo. Importa ressaltar que, na mesma oportunidade, tanto a denunciada quanto o seu defensor técnico receberam cópias digitais integrais das audiências, devidamente acostadas em mídias em um pendrive, conforme certificação juntada aos autos, garantindo-lhes acesso total ao conteúdo das oitivas e depoimentos colhidos. Desta forma, restou assegurado o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto em sua dimensão técnica, patrocinada pelo advogado, quanto na forma pessoal, defesa autônoma da denunciada. Assim, a alegação de que a ata não refletia fidedignamente o teor integral das gravações audiovisuais não se sustenta juridicamente, pois o mero dissenso de interpretação sobre os trechos ou expressões não tem o condão de gerar nulidade processual, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa. Conforme consagra o artigo 563 do Código de Processo Penal, aplicado analogicamente aos processos administrativos, disciplinares e políticos. Abre aspas. Não se declarará a nulidade de ato processual que não haver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Fecha aspas. O que reflete o princípio do pas de nullité sans gré, segundo o qual não há nulidade sem demonstração efetiva do prejuízo.
Portanto, a ata das audiências é plenamente válida, porquanto audiovisual, que a acompanha, o qual, inclusive, permanece à disposição das partes e do controle judicial externo, caso se entenda necessário reexaminar qualquer trecho específico. Ademais, nada impede que a defesa, se assim entender, busque o Poder Judiciário para impugnar pontualmente qualquer ato processual, indicando minuto e segundo exato da gravação audiovisual onde supostamente teria ocorrido alguma irregularidade, seja nas audiências do dia 18, 19, 25 ou 29 de setembro de 2025. Desta forma, revela-se despeciendo e desproporcional qualquer pedido de correção ou modificação da transcrição nas atas, uma vez que o conteúdo essencial das audiências se encontra fidedignamente preservado e não houve qualquer prejuízo à defesa técnica ou material da denunciada. Conclui-se, portanto, que a transcrição das atas e as gravações audiovisuais cumprem integralmente a função de garantir transparência, publicidade e a segurança jurídica ao procedimento, não havendo nulidade, irregularidade ou vício formal a ser reconhecido nesse aspecto. Do mérito, da análise das provas materiais e da corroboração da denúncia. A procedência da denúncia, que originou o presente processo político-administrativo, encontra-se solidamente amparadas em provas materiais e documentais robustas, todas constantes dos autos, especialmente aquelas referentes aos requerimentos número 1 e 9, de autoria do vereador Renato Bernardo, em suas respectivas respostas oficiais prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Osmir Félix, esposo da denunciada. Em referidas respostas, o prefeito municipal, em cumprimento ao dever de transparência e à solicitação legislativa, confirmou expressamente que a vereadora Sandra não exerceu suas funções originárias de agente comunitário de saúde durante o período de 2023, durante o período de janeiro de 2023 a agosto de 2023, tendo desempenhado neste intervalo atividades meramente administrativas junto à Diretoria Municipal de Saúde. Ainda, segundo os mesmos documentos oficiais, a partir de agosto de 2023 até fevereiro de 2025, a vereadora passou a exercer atividades vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade, na condição de primeira-dama do município, o que configura cargo de natureza honorífica, sem vínculo funcional ou contraprestação remuneratória. Nesse período, vale pontuar que a atividade honorífica, assim compreendida como aquela desempenhada em razão de representação social, sem subordinação hierárquica e sem vínculo funcional, não pode ser remunerada. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que a função de primeira-dama é de caráter meramente representativo, não configurando cargo ou emprego público, motivo pelo qual qualquer remuneração advinda dessa condição é manifestamente ilegal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem reiteradamente decidido que, abre aspas, a função de primeira-dama é honorífica, sem previsão legal para remuneração, eventual pagamento a título de salário, gratificação ou verba indenizatória. Caracteriza desvio de finalidade e ofensa aos princípios da administração pública. Fecha aspas. Tribunal de Contas de São Paulo, processo TC-004155.989.22-1. Relator conselheiro Sidney Beraldo. Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o exercício de função honorífica ou de mera representação social não gera direito à percepção de remuneração ou de vantagens pecuniárias. STJ, relator ministro 52.433/GO. Relator ministro Og Fernandes. Portanto, a manutenção do pagamento do salário base de agente comunitário de saúde à vereadora Sandra, durante o período em que atuou exclusivamente como primeira-dama, constitui irregularidade gravíssima, configurando o uso indevido da verba pública federal carimbada
cuja destinação é vinculada ao custeio das atividades de campo dos agentes comunitários de saúde, conforme determina a portaria GM/MS número 2.979/2019 e o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal. As provas documentais de folhas 10 a 29 dos autos, consistentes em olerites da vereadora referente a todo o período investigado, comprovam a materialidade da infração administrativa e o recebimento indevido das verbas públicas, sendo tais elementos suficientes para demonstrar a ocorrência do ato ímprobo, nos termos do artigo 9º, inciso 11º da Lei nº 8.429/1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Some-se a isso que todas as testemunhas de acusação, ora agentes comunitários de saúde, ouvidas em audiência, relataram de maneira convergente que o controle de frequência dos servidores municipais é realizado por meio de sistema eletrônico de ponta. E, ainda que não pudessem confirmar diretamente o registro da vereadora, o chefe do Poder Executivo o fez, através da resposta ao requerimento número 9. Tal informação é gravíssima, pois evidencia um privilégio pessoal concedido à vereadora e manifesta violação aos princípios da isonomia e da legalidade, além de configurar incompatibilidade ética com a função fiscalizadora que o cargo legislativo impõe. A conduta, portanto, afronta o artigo 37, caput da Constituição Federal, e os princípios que regem a administração pública, em especial os da impessoalidade, moralidade e legalidade, gerando grave quebra da confiança pública e descrédito institucional. Para completar o conjunto probatório, há ainda o interrogatório da própria denunciada, constante às folhas 194 e 195, no qual a vereadora Sandra confessou expressamente que não exerceu as atividades de agente comunitário de saúde entre agosto de 2023 e fevereiro de 2025, afirmando que, nesse período, atuava como primeira-dama no Fundo Social de Solidariedade. Essa confissão, devidamente registrada e gravada na primeira sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Pratânia e também confirmada e gravada na audiência de instrução número 29, na audiência de instrução de 29 de setembro, encontra-se transcrita integralmente às folhas 194 e 195 dos autos, constituindo prova inequívoca de autoria e dolo, já que a própria agente reconhece o afastamento integral de suas atribuições legais, enquanto continuava percebendo remuneração pública. Assim, o conjunto probatório, formado pelos requerimentos, respostas oficiais, olerites, depoimentos testemunhais e confissão da denunciada, é coeso, harmônico e conclusivo, evidenciando não apenas a materialidade dos fatos, mas também o dolo inequívoco da vereadora em auferir vantagem patrimonial indevida, em clara ofensa à ética pública e à probidade administrativa. Desta forma, restam amplamente demonstrados os elementos necessários à procedência da denúncia, confirmando-se a existência de infração político-administrativa, prevista no artigo 7º, inciso 1º, do Decreto-Lei nº 201/67, consistente em praticar atos de improbidade administrativa, o que autoriza o prosseguimento e o julgamento pela cassação do mandato da vereadora Sandra, em observância à supremacia do interesse público e à moralidade da gestão pública, configurando também hipótese tipificada no inciso 3º do mesmo artigo, pois não é dado a nenhum vereador agir contrário à lei e ao próprio poder/dever típico de fiscalizar os atos do Poder Executivo, quebrando, por assim dizer, o decoro da classe, ferindo frontalmente a dignidade da Casa de Leis. Da insalubridade das gratificações e da devolução dos valores percebidos indevidamente. No que tange à percepção do adicional de insalubridade pela vereadora Sandra, entendo, após análise minuciosa dos autos, que o referido benefício se mostra devido apenas parcialmente, em observância, à realidade fática comprovada e aos princípios da
legalidade e da razoabilidade. Com efeito, restou demonstrado que, no período de janeiro de 2023 a agosto de 2023, a servidora efetiva esteve lotada na Diretoria de Saúde, desempenhando atividades administrativas, ainda que em desvio de função, sem a devida formalização por meio de portaria do Poder Executivo Municipal. Todavia, conforme amplamente reconhecido e comprovado nos autos, o prédio da Diretoria de Saúde ostenta condições ambientais insalubres, fato público e notório no município e de conhecimento de todos os servidores, autoridade e da própria população local. Assim, a servidora efetivamente esteve exposta a agentes insalubres, o que justifica o recebimento do adicional de insalubridade, ainda que em desvio funcional. Contudo, tal adicional não deve incidir sobre a base salarial do cargo de agente comunitário de saúde, porquanto as atividades desempenhadas no período não correspondiam às atribuições do cargo originário, mas sim às tarefas administrativas internas. Desta forma, a base de cálculo aplicável deveria corresponder à função de fato exercida, e não ao cargo de origem. A dificuldade de mensuração decorre, precisamente, da omissão do Poder Executivo, que não expediu qualquer ato formal de designação, ou portaria que amparasse a atuação administrativa da servidora, mantendo-a irregularmente em desvio de função. Assim, reconheço como devido adicional de insalubridade apenas sobre a base de função efetivamente desempenhada, e não sobre o salário base de agente comunitário de saúde. Da mesma forma, no tocante à gratificação SUS percebida pela vereadora Sandra durante o período compreendido entre janeiro de 2023 e agosto de 2023, essa comissão entende que, à luz do princípio da contraprestação e da efetividade do serviço público, o pagamento da referida verba se mostra devido, uma vez que restou comprovado nos autos que a denunciada desempenhou atividades afetas à área da saúde, junto à Diretoria Municipal da Saúde, ainda que em desvio de função do cargo originário de agente comunitário de saúde. É fato notório e reconhecido nos autos que todos os servidores lotados e atuantes no âmbito da Diretoria da Saúde percebem a referida gratificação, em virtude da natureza específica das atividades desempenhadas e da vinculação da verba do Sistema Único de Saúde, SUS, razão pela qual seria injusto e desarrazoado excluir a vereadora do mesmo direito, desde que, efetivamente, tenha exercido funções correlatas às atribuições da pasta. Todavia, esta comissão faz um necessário alerta que a gratificação deveria incidir sobre a base remuneratória do cargo ou função efetivamente desempenhada, em desvio funcional, e não sobre a base da cargo de origem, qual seja de agente comunitário de saúde. A fixação exata desse valor, contudo, mostra-se de difícil mensuração nesse momento, uma vez que o Poder Executivo não publicou qualquer portaria formalizando o desvio de função. Tampouco especificou o enquadramento funcional da servidora no período em questão. Desta forma, embora se reconheça a legalidade material do pagamento da gratificação SUS diante da efetiva prestação de serviços na área da saúde, recomenda-se à administração municipal que, em observância aos princípios da transparência, legalidade e publicidade, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, regularize tais situações por meio de ato administrativo próprio, especialmente quando houver desvio funcional, a fim de evitar questionamentos futuros e preservar a rigidez dos atos administrativos e da folha de pagamento municipal. Ainda mais grave se mostra a situação posterior, referente ao período de agosto de 2023 a fevereiro de 2025, no qual restou comprovado que a vereadora atuou apenas na condição de primeira-dama, junto ao Fundo Social de Solidariedade, em função de natureza honorífica, sem qualquer vínculo funcional ou exigência de carga horária e, portanto, sem direito a qualquer remuneração pública. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que a função de primeira-dama é puramente honorífica e não enseja percepção de qualquer verba pública, sob pena de violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade.
A título de precedente judicial diretamente aplicável, destaca-se a decisão proferida pela primeira vara da comarca de Conchas, no processo administrativo número 100040439.2020.8.26.01415. Ação civil pública por improbidade administrativa, em que foram condenados o chefe do Poder Executivo e sua esposa, primeira-dama do município de Anhembi, a devolução ao erário do montante de R$ 96 mil, por ter recebido valores públicos, enquanto a primeira-dama se encontrava afastada de seu cargo efetivo, exercendo apenas atribuições de caráter representativo junto ao Fundo Social. No caso concreto, a analogia é direta e incontestável. A vereadora Sandra, durante o período de agosto de 2023 a fevereiro de 2025, permaneceu afastada de suas funções de agente comunitário de saúde, limitando-se a exercer atividades típicas de primeira-dama, sem vínculo funcional nem contraprestação laboral, recebendo, contudo, salário base e vale alimentação, em nítido desvio de finalidade e enriquecimento ilícito, em detrimento ao erário público. Desta forma, entendo que a vereadora deve ser compelida à devolução integral dos valores indevidamente percebidos, a saber, salário base do agente comunitário de saúde, de janeiro de 2023 a fevereiro de 2025, período em que não exerceu efetivamente as funções do cargo. Vale alimentação, de agosto de 2023 a fevereiro de 2025, período em que atuava apenas como primeira-dama em função honorífica. A manutenção destes pagamentos viola frontalmente o artigo 9º, inciso 11º da Lei 8.429, de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, configurando enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da moralidade e legalidade administrativa, fundamentos constitucionais consagrados no artigo 37 da Constituição Federal. Desta feita, por todo o exposto, e sem maiores delongas, este relator conclui que restou plenamente comprovado o cometimento de atos de improbidade administrativa pela vereadora Sandra, bem como a quebra de decoro parlamentar, ambos previstos no artigo 7º, incisos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 201, de 1967. Diante da clareza dos fatos e da solidez das provas colhidas, voto pela procedência integral da denúncia, com o consequente decreto de cassação ao mandato da vereadora Sandra, recomendando ainda a restituição ao erário dos valores percebidos indevidamente nos períodos acima detalhados. Assim sendo, submeto o presente voto ao presidente e ao membro auxiliar dessa comissão processante, para que, em assim entendendo, o acompanhem integralmente, em defesa da probidade, da moralidade e da legalidade administrativa, pilares fundamentais da administração pública e da confiança do povo pratiano em seus representantes eleitos. Conclusão e recomendação final. Por todo o exposto, tendo sido analisados de forma detalhada os fatos, documentos, provas testemunhais e demais elementos constantes nos autos, esse relator reafirma o voto pela procedência integral da denúncia, formulada em face da vereadora Sandra, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa e a consequente quebra de decoro parlamentar, nos termos dos incisos 1º e 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201/1967, propondo, portanto, a cassação do mandato eletivo da referida parlamentar. Recomendo ainda que, em sendo acolhido o voto desse relator, pelos nobres edis que compõem esta comissão processante, o presidente Douglas de Oliveira de Campos proceda à remessa imediata desse parecer final ao presidente da Câmara Municipal de Pratânia, para que, nos termos do Decreto-Lei nº 201/67, convoque sessão de julgamento específica, com a devida intimação de todos os vereadores que compõem esta Casa Legislativa, a fim de que tenham acesso integral ao processo e possam apreciar a matéria em sua plenitude. Outro sim, oriento que, na referida sessão de julgamento, os senhores vereadores, em livre exercício de suas funções constitucionais e regimentais, manifestem seus votos de forma individual,
fundamentada ou não, conforme a consciência de cada parlamentar, respeitando os princípios da legalidade, publicidade e moralidade que regem o Poder Legislativo Municipal. Assim, cumpre a presidência da Câmara assegurar o regular prosseguimento do feito até a deliberação final em plenário, observando-se o rito legal previsto no Decreto-Lei nº 201/67, garantindo-se à denunciada o pleno exercício de defesa e contraditório até a conclusão definitiva do julgamento político-administrativo. Por fim, esse relator ressalta que o voto, ora proferido, tem como único propósito a defesa da moralidade administrativa, da ética pública e do respeito e a confiança depositada pela população pratiana em seus representantes, pilares fundamentais de um poder legislativo íntegro, transparente e comprometido com o interesse público. É o voto do vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Cadê meu? Então, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, abre aspas, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um e, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Fecha aspas. Solicito à secretária-geral que anote os nomes, em ordem alfabética, dos vereadores que queiram se manifestar pelo tempo legal. Não houve solicitação do uso da palavra. Concedo, então, a palavra à denunciada ou ao seu procurador, pelo prazo de até 2 horas. Solicito aos colegas que mantenham a ordem, não interferindo na manifestação. Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pratânia, membros da comissão processante e demais vereadores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Considerando a ausência de procurador constituído para esta sessão de julgamento, considerando a nomeação como advogada ad hoc para a apresentação da defesa técnica da vereadora senhora Sandra de Andrade dos Santos, no processo de infração político-administrativa número 206/1/2025. Considerando o fato de que a Câmara Municipal de Pratânia não configura como parte nesse processo administrativo, passo a apresentar a defesa oral da hora denunciada. A denúncia possui um lapso temporal e eu vou me ater nesse primeiro momento em relação ao primeiro intervalo desse marco temporal. Correspondente a janeiro de 2023 a agosto de 2023. É incontroverso que, nesse período, a vereadora senhora Sandra atuou como servidora pública, ou seja, não há discordância em relação a esta constatação. Tanto é que, em relação a este período, o parecer do relator não requer a devolução de insalubridade do Vale Alimentação e da gratificação SUS, reconhecendo que a denunciada fez jus, neste período, a estas remunerações. Ora, como pode ser cabível a percepção de Vale Alimentação, da insalubridade e da gratificação SUS como servidora pública e não de salário? Agora, em relação ao segundo lapso temporal abrangido na denúncia, correspondente a setembro de 2023 a fevereiro de 2025. A portaria número 40, de 23 de novembro de 2023, foi o ato infralegal mais recente que versou em relação à composição tanto do Conselho Deliberativo do Fundo Social como do Conselho Fiscal do Fundo Social. E o artigo 3º desta portaria disciplina que os membros de ambos esses conselhos não fazem jus à remuneração. Pois bem, o nome da vereadora Sandra não consta nesta portaria, ou seja, ela não integra nenhum destes conselhos no Fundo Social. Assim,
não há que se falar em remuneração indevida neste período. As testemunhas ouvidas em audiência ao longo deste processo administrativo declararam, na totalidade, a efetiva prestação de serviços públicos pela senhora Sandra, no período em que o parecer do relator requer a restituição do salário e vale-alimentação. Sim, a vereadora auxiliava nos trabalhos do Fundo Social, o que é diferente de compor ambos conselhos fiscal e deliberativo do órgão. Além disso, contraditório o parecer do relator que, em sua conclusão, pede a procedência integral da denúncia, quando, no mesmo documento, reconhece ser cabível os valores recebidos pela denunciada a título de insalubridade. Observo também que, no decorrer de todo o processo, não foi comprovado qualquer ato de má-fé ou interesse por parte da denunciada em causar dano proposital ao erário público. Pelo contrário, ficou plenamente demonstrado a sua boa vontade em trabalhar em prol do interesse público e sociedade de Pratânia. Importante pontuar aos senhores a inovação na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 14.230 de 2021. Ela trouxe ao ordenamento jurídico a exigência de dolo específico para a caracterização do ato de improbidade, que nada mais é do que a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Em outras palavras, a mera voluntariedade e regularidade formal do ato, ou a culpa, deixaram de ser suficientes para configurar ato de improbidade administrativa. E é justamente neste contexto em que se enquadram os atos citados na denúncia. Assim, diante do cabimento dos valores recebidos no período abordado na denúncia e, portanto, do afastamento de qualquer ocorrência de improbidade administrativa e quebra de decoro, requer aos nobres vereadores a improcedência integral da denúncia e manutenção do cargo eletivo da vereadora Sandra, como assim desejou a população de Pratânia. Muito obrigada. Gostaria de dar os parabéns à doutora Eliela Sobral. Sua defesa é muito lúcida, muito clara. Obrigado pela atuação ad hoc, cumprindo aí a defesa técnica de forma exemplar. Procedo agora à votação da infração número 1, ato de improbidade administrativa, pela percepção de valores sem a contraprestação funcional, resultando em cassação do seu mandato. Os vereadores deverão se manifestar nominalmente sobre a procedência ou improcedência do ato de infração político-administrativa, sendo que sim é para reconhecer o ato infracional e não é para não reconhecer o ato infracional. Peço ao primeiro secretário que faça a contagem dos votos. Voto da excelentíssima vereadora Ana Maria Quesada Gimenez, está ausente. Voto da excelentíssima vereadora Anália Neres de Moraes, que também está ausente. Voto do excelentíssimo vereador Douglas de Oliveira de Campos. Sim. O vereador Douglas de Oliveira de Campos votou sim. Meu voto, vereador Kendi Takeda Clemente Garcia. Eu voto pelo sim. Vereador, então, Kendi Takeda Clemente Garcia votou sim. Voto do excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido. Voto pelo sim. Como vota o vereador Odair José Polido? Pelo sim. Como vota o vereador Paulo Rino Batista da Silva? Sim. O vereador Paulo Rino Batista da Silva vota pelo sim. Como vota o excelentíssimo vereador Renato Bernardo? Meu voto é pelo sim. Voto do excelentíssimo vereador Renato Bernardo é sim. Como vota o excelentíssimo vereador Roberto Valdir Justo Júnior? Sim. O voto do vereador Roberto Valdir Justo Júnior, sim. Como vota a excelentíssima vereadora suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira? Meu voto é sim. Então, o voto da excelentíssima vereadora suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira é sim. Douglas? Pode falar.
Votaram sim, 7. O resto? 7 vereadores votaram sim e 0 vereador votaram não. Infração número 2. Faltar com o decoro na sua conduta pública. Os vereadores deverão se manifestar nominalmente sobre a procedência ou improcedência do ato de infração político-administrativa, sendo que sim é para reconhecer o ato infracional e não é para não reconhecer o ato infracional. Peço ao primeiro secretário que faça a contagem dos votos. Como vota a excelentíssima vereadora Ana Maria Quesada Gimenez, o vereador está ausente. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Anália Neres de Moraes, o vereador também está ausente. Como vota o excelentíssimo vereador Douglas de Oliveira de Campos? Voto sim. O vereador Douglas de Oliveira de Campos vota sim. Meu voto, vereador Kendi Takeda Clemente Garcia. Eu voto sim. Então, o voto do vereador Kendi Takeda Clemente Garcia é sim. Voto do excelentíssimo vereador Odair José Polido. Eu voto sim. Então, o voto do excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido é sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva? Sim. Então, o voto do excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva é sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo? Eu voto pelo sim. Então, o voto do vereador Renato Bernardo é sim. Como vota a excelentíssima senhora vereadora suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira? Eu voto sim. Então, a vereadora Taína Regina Lopes da Silva Moreira votam sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior? Perdão, Roberto. Meu voto é sim. Então, o voto do excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior é sim. Votaram sim 7 vereadores e votaram não 0 vereador. Passaremos à votação do relatório final da comissão processante, a qual recomendou a procedência integral da denúncia, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa nos termos dos incisos 1º e 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201/67, propondo a cassação de mandato eletivo da vereadora Sandra de Andrade Santos. Os vereadores deverão se manifestar nominalmente sobre a procedência ou improcedência da cassação do mandato, sendo que sim é a favor da cassação e não é em desfavor da cassação. Peço ao primeiro secretário que faça a contagem dos votos. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Quesada Gimenez? A vereadora está ausente. Como vota a excelentíssima vereadora Anália Neres de Moraes? A vereadora também está ausente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Douglas de Oliveira de Campos? Voto sim pela cassação do mandato. O voto do excelentíssimo senhor vereador Douglas de Oliveira de Campos é sim. Meu voto, vereador Kendi Takeda Clemente Garcia. Eu voto sim. Então, o voto do vereador Kendi Takeda Clemente Garcia é sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido? Eu voto sim pela cassação do mandato. Então, o voto do excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido é sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva? Meu voto é sim. Então, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva também vota pelo sim. Voto do excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo. Sem sombra de dúvida, eu voto pela cassação, sim. Então, o voto do excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo é também sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior? Eu voto sim pela cassação. Então, o voto do excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior é sim. Como vota a excelentíssima senhora vereadora suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira? Eu voto sim. Então, o voto da excelentíssima senhora vereadora suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira também é sim. Votaram sim pela cassação do mandato 7 vereadores e votaram não 0 vereadores.
Após a votação em plenário, foi aprovado o relatório final da comissão processante, o qual recomendou a procedência integral da denúncia, reconhecendo a prática de improbidade administrativa e quebra de decoro. Declaro a cassação do mandato eletivo da senhora Sandra de Andrade Santos, nos termos do artigo do decreto-lei, número 201/67. Suspendo essa sessão para que seja redigida a ata desta sessão extraordinária e o decreto legislativo de cassação, nos termos do artigo 5º, inciso 6º. Havendo quórum legal, declaro reaberta essa sessão extraordinária. Em discussão, a ata da 23ª sessão extraordinária de 2025. Os vereadores que desejarem podem fazer uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada. Procedo agora leitura do decreto legislativo número 01/2025. Decreto legislativo número 01/2025. Abre aspas. Dispõe sobre a cassação do mandato da vereadora, da senhora Sandra de Andrade Santos, do MDB, mediante aprovação pelo plenário da Câmara do parecer final da comissão processante, número 01/2025, formalizada pelo processo administrativo número 206/1/2025. Fecha aspas. Considerando que foi realizada, nesta data, sessão extraordinária de julgamento, convocada pelo ofício circular número 33, a pedido da comissão processante, número 01/2025, para deliberação do parecer final e julgamento do resultado dos trabalhos. Considerando que foi aprovado o parecer final da comissão processante pelo plenário, por maioria qualificada, em votação nominal dos vereadores pela procedência da denúncia contra a vereadora senhora Sandra de Andrade Santos, do MDB, em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, nos termos do artigo 1º e 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201/67. Considerando que a denunciada teve assegurado seus direitos expressos no exercício do contraditório e da ampla defesa. A Câmara Municipal de Pratânia, no uso das suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica declarada afastada definitivamente do cargo de vereadora a senhora Sandra de Andrade Santos, do MDB, conforme resultado do plenário na 23ª sessão extraordinária de 2025, por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, conforme previsto no artigo 7º, incisos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, ficando declarado vago o respectivo cargo. Artigo 2º. Fica convocado o respectivo suplente de vereador, senhor Joaquim Marcel de Oliveira, do MDB, conforme artigo 11º do Regimento Interno. Artigo 3º. Fica autorizada a devida comunicação à Justiça Eleitoral desta comarca, do resultado da comissão processante. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na presente data. Câmara Municipal de Pratânia, São Paulo, 4 de novembro de 2025. Neste ato, convoco o primeiro suplente para que, nos termos do artigo 11 do Regimento Interno, apresente seu diploma eleitoral e os demais documentos pessoais para que esta Casa proceda com os trâmites legais para a sua posse, que se dará na primeira sessão subsequente à apresentação do diploma. Nada mais havendo a ser tratado, antes de declarar encerrado, eu gostaria de agradecer a doutora Lília novamente, fez uma excelente defesa, né? Agradecer aos vereadores que estão presentes, e declaro encerrada a 23ª sessão extraordinária de 2025 da Câmara Municipal de Pratânia.
Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.